Hoje nós vamos começar... Tá ok, pra mim tá ok. Hoje nós vamos começar... A gente fechou uma série no mês passado, e no último culto um pouquinho, e a gente começou a abrir uma série nova, e eu queria falar um pouco sobre filhos de pais hoje. Abra sua Bíblia em Lucas 10, verso número 6. Aí, você tava com saudade de me acompanhar, não tava? Você tava. Você tá quase um mês me deixando sozinho no altar. Irmão, você não sabe o quanto é tenso para um músico estar todo dia aqui em cima, pregando junto, irmão. Eu esse mês falei pro Yuri, Yuri, senta um pouquinho. Ele falou, aleluia, pastor, glória a Deus. Mas hoje não teve o que fazer. Mas já deu para descansar um pouquinho também. Deu para descansar. Só na quinta-feira que te abandonaram. Quinta-feira foi vacilo. Também não dá para ganhar tudo também, né? Lucas 10, verso número 6. Você abriu, diga amém. Vira para esse irmão e fala assim: você vai precisar acompanhar o raciocínio do pastor hoje, para não ficar desconexo. Então fala assim: me ajuda, celular modo avião, e presta atenção no pastor. Fala assim: não fala comigo, só se ele mandar. Como agora. Lucas 10, verso 6, você abriu, diga amém. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela voltará sobre vós. Fala assim: se houver ali um filho de paz. Jesus mandou eles começarem a ministrar o evangelho, entrarem na casa. Essa é uma das grandes comissões. Eles começam a ministrar, e aí Jesus fala essa frase: se onde vocês entrarem houver um filho de paz, essa paz ficará ali. Se não houver, a paz que vocês levam volta para vocês. Aí o 7 diz assim: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Vira para esse irmão e fala assim: é tão importante ser filho de Deus quanto ser um filho de paz. Porque o grande problema dessa geração é que nós temos muitos filhos e poucos filhos de paz. Se você olhar, a igreja evangélica provoca mais guerra do que paz. Fala mais mal do que bem. Critica mais e vai para a internet fazer escândalo do que faz paz. E vivemos dias especiais nessa casa, principalmente em Curicica, mas de maneira geral para todas as casas, porque vivemos um ano de muitas mudanças, um ano de muitas transformações. A igreja foi desenhada nos últimos 5 anos para esse momento. Então nós temos o Conexão mudando muita coisa, muitas equipes sendo levantadas, a família começa a mudar também, equipe sendo levantada, já 2 equipes na família. A gente começa um processo dos próximos 2 anos de novos oficiais, novos diáconos, novos pastores. É isso que Deus tem colocado diante de nós. Então a gente tem um processo de muitas mudanças acontecendo no nosso meio, e eu sei que vocês têm notado essas mudanças. Mudanças não só na estrutura local, mas já planejando uma próxima casa. Então nós temos mudanças acontecendo. Só que um filho de paz permanece em paz em meio a mudanças. Porque as mudanças nem sempre conseguem ser explicadas. E mudanças acontecem na nossa vida o tempo todo. Elas não nos consultam se a gente quer ser mudado. A mudança acontece em você o tempo todo. E toda mudança que acontece, ela tem sempre um aspecto bom ou um aspecto ruim. Isso é notório. Porque a mudança, ela traz graduação ou traz não graduação. Traz constituição ou traz destituição. A mudança afirma um e remove outros. Toda mudança que acontece, ela vai trazer isso. A mudança levanta um e abaixa outro. A mudança constitui um e tira outro. As mudanças acontecem porque mudar não é fácil.
Quem já jogou bola aqui igual o pastor? Foi craque. Quem já jogou bola aqui? Deixa eu beber água. Alguém gosta de ser substituído? Sabe você aí? Minha vez. Você não tá jogando nada. Sabe você? Já viu os caras como saem? Pra todo mundo ver que ele tá estressado. Vira pra esse irmão que tá ao seu lado e fala assim: isso é o futebol. Na igreja não tem essa vaidade. Porque o mais importante não é quem sai ou quem entra. É a equipe como um todo. Porque se você não entender que o corpo é mais importante que você não passa de um jogador vaidoso dentro de uma igreja. Não importa. Não importa quem vai pregar, não importa quem está liderando. Porque o problema é que as pessoas se acham mais importantes que o todo. O problema é que nos ensinaram que o foco das mudanças está nos resultados. Então, se dá certo, se der errado, falei, eu não estou lá. Como se os resultados dissessem se as mudanças são boas ou não. Porque num ambiente de mudança, o importante é o propósito. Não importa se deu certo, não importa se deu errado, não importa se o seu trabalho novo deu certo, não importa se ele deu errado. A grande questão é o que Deus mandou. Porque nem sempre o reino avança de acordo com aquilo que a gente acha. E filhos de pais estão sempre preparados para uma mudança. É por isso que você chega aqui na igreja e você fica doido. Você fala assim: meu Deus, eu nunca vi desse jeito isso. Nossa, eu nunca achei isso aqui daquele jeito. Nossa, esse texto eu nunca vi desse jeito. E isso vai dando uma confusão na cabeça e é natural. Porque Deus está te mudando e nem todo mundo aguenta esse ambiente de mudança. Porque um dia você vai precisar do A aqui, um dia você precisa do B ali, um dia Deus coloca isso, um dia Deus coloca aquilo. A grande questão é: estou em paz, diga amém. Não importa quem entra, não importa quem sai, a única direção que nós não podemos negociar é a direção de Deus. Não importa se a sua empresa andou ou se a sua empresa não andou, a questão é qual é a direção de Deus. Porque senão nós vamos começar a medir vontade de Deus com resultado humano. Ah, esse meu amigo me faz tão bem, Deus mandou você ter ele como amigo? Porque não importa se te faz bem ou te faz mal, a questão é qual é a direção de Deus. A direção de Deus é inegociável. A minha opinião não importa, a minha emoção, eu não estou com isso, eu estou mal. O problema é que você cria os seus sonhos, os seus objetivos, os seus ideais. Deus faz uma bagunça nos seus conceitos, você começa a perder a paz. E a falta de paz te desqualifica. Lembra? Você é um filho de... Você pode ficar chateado com os resultados, mas os resultados, bons ou ruins, não podem tirar a sua paz. Porque você não vive por resultados, você vive por qual é a direção de Deus. Paulo falava assim: sei viver com muito, sei viver com pouco. Aí o que a gente faz? Começa a brigar com os irmãos que estão ao lado. Posso? Os mais maduros vão me entender mais do que os mais novinhos na igreja. Não há autoridade em quem não está em paz. Quem não está em paz não permite se submeter à autoridade. Pastor, mas eu venho de uma igreja, ou eu fui parado em algum momento. É lógico, você vai ser sempre parado quando você decidir perder a paz com os irmãos à sua volta.
No dia que você começar a perder a paz com a Vitória, com a Michele, com a Bia, com o Bruno, o dia que você começar a perder a paz com as pessoas, Deus vai paralisar você. Mas não vai paralisar porque Deus é ruim. É porque se Deus te colocar com essa ausência de paz nos ambientes que Ele quer te colocar, do jeito que Ele quer te colocar, você não vai suportar essa pressão espiritual. Não vai. Não vai, não vai e não vai. Porque é a paz que te protege, a paz te blinda, a paz te guarda, a paz faz voltar a luz. A paz te cobre. Em paz não existirá operação de trevas na sua vida. Porque quem é de paz, leva paz. As pessoas falam comigo assim: pastor, o senhor é tão sereno. Aí eu falo assim: é porque eles nunca me viram sem paz. Mas eu sou difícil perder a paz. Porque quem é de paz, leva paz. Você já viu uma pessoa que está namorando? Tem algum casalzinho novo aqui na igreja? Casal novo. Namorando há pouco tempo. Tem alguém? Ninguém levanta a mão, né? Olha lá, levanta. Não, Moisés. Eu vou citar o caso do Moisés da Lara, que eu acabei de ter reunião com eles, então não vai ficar exposto. Você reparou? A Lara não, que ela deu uma entristecida. Mas você reparou quando Moisés começou a namorar, quando ele chegava, o semblante chegava primeiro? Menino feio desse, namorando uma menina bonita, isso é o quê? Deus. Você quer olhar como Deus realiza a promessa? Olha para Moisés. Olha para o Fred, olha para o Alan. O Moisés faz parte da... O Moisés faz parte do case de sucesso da igreja com casamento. Você que é feio, você está no lugar certo. Por quê? Não. Quanto mais feio, mais Deus fala, vai ficar mais bonita a menina. Mas você reparou quando a pessoa começa a namorar, irmão? Ele chega aqui, ó. Irmão, entra um ambiente de amor no ambiente, todo mundo nota. Você já reparou, se você conhece alguma menina que esteja apaixonadinha por alguém, ela não precisa nem estar ficando com ninguém, porque a gente não concorda com isso. Não precisa estar namorando, mas só dela estar apaixonada, ela quando nota, as amigas falam assim: você está diferente. Eu estou mentindo? Porque quem está debaixo desse amor vai dar o quê? O ambiente, irmão. Até as meninas que não querem namorar se perguntam, fala assim: acho que eu quero namorar também. Você que a menina sabe que eu não estou mentindo. Você começa a contar que o seu namorado te fez bem, o seu marido te fez bem. Até quem é solteiro fala: pô, um assim eu queria também. Porque, e com a paz é a mesma coisa. Gente de paz, mas quem está em trevas, leva a trevas também. Nunca teve trabalhando e chegou alguém, o ambiente ficou carregado do dia para a noite? Bom, é no segundo. O cara entrou, quando o cara entrou, o ambiente fez assim. Fechou. Eu estou mentindo? Se a pessoa está mal, irmão, não precisa nem ser endemoniada, não estou falando, a pessoa está mal. Quando ela entrou, irmão, parece que o ambiente, a atmosfera do ambiente ficou ruim. Você até fala assim: nossa, todo mundo foi em silêncio. Porque sempre você vai levar para a atmosfera aquilo que você tem. Sempre. Sempre você vai levar para a atmosfera aquilo que você tem. Esteja em paz na sua de casa. Esteja em paz na sua casa. Esteja em paz com o seu marido. Em paz com a sua esposa. Em paz com os seus discípulos. Em paz com os seus pastores. Em paz com os seus colaterais. Em paz no seu trabalho. Em paz na sua célula. Em paz com a sua empresa. Em paz. Em paz. Para de tentar arrumar problema. Existe uma glória que se manifesta quando estamos juntos e em paz. Pastor, eu tenho andado estressado, mas Deus me usa. Deus usa mula, irmão. Você quer ser mula ou quer ser filho de paz?
Você quer mesmo falar de quem Deus usou na Bíblia que não estava com a vida em dia? Sério mesmo? Deus inclusive falou que é tirar do ímpio e dar para o justo. Você quer ser o ímpio ou quer ser o justo? É resultado só que você quer ou você quer viver uma vida de paz? Mas não convém Deus te usar assim, porque desse jeito você estará exposto às trevas. Já reparou quando você perde a paz e começa a dar tudo errado? Você quer ver só? Tem criança aqui? Tem. Eu vou melhorar a frase. Quem aqui que você já tomou alguma decisão diferente do que Deus mandou e começou a dar tudo errado? Levanta a mão, sem brincadeira. Eu vou levantar a primeira mão para você ficar tranquilo. Quem já fez isso? Por quê? Quando você tomou uma direção errada, você se tornou o seu próprio Deus. Quando você se tornou o seu próprio Deus, os problemas aconteceram. Quando os problemas aconteceram, quem é o Deus das decisões? Foi você. Então você tem que resolver. Quando você for resolver os problemas que você criou e você se tornou o seu Deus, a sua vida acabou. E você começou a atrair o que o Deus da sua vida atrai. É quase uma bomba relógio. É um tic-tac, 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 tic-tac. Eu gosto de Efésios 4, verso 26. Nós estamos caminhando, amém? Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Nem dê lugar ao... Esse texto é fantástico. Abre aí, Efésios 4, 26, eu me adiantei. Fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Não coloque luz. Não ache que vai entrar luz debaixo da sua ira, que Deus vai concordar com isso. Você consegue entender? Então ele está falando assim, porque qual é o caminho natural? Ira e peca. Eu sei que você não pensou nisso, olha para mim. O caminho natural é, a sua ira vai te fazer pecar. Irmão, você chega em casa, você tem empresa, chegou da sua empresa revoltado porque o cliente atendeu mal, te deu uma volta, você cirou, você está irado. Você chegou em casa, daqui a pouco você está discutindo com a sua esposa de uma coisa que ela nem fez, nem sabe. Só que você está tão irado que você foi pecar. Então o que o texto está dizendo é: quando você começar a se irar, resolva rápido. Não acha que Deus está no controle. Não tente achar luz no meio da ira. Por quê? 27. Não dê lugar ao diabo. A sua ira vai te levar ao pecado. E o seu pecado, se não resolvido antes, você vai dar lugar ao diabo, porque ele vai controlar a sua vida. Resolva rápido. Se irou, irmão, cala a boca. Eu tô casado com a pastora há muitos anos. Desde 2010, você faz as contas. Namoramos 4 anos, não? Você que é novinho, irmão, fica com pressa pra casar, não. Não, é sério. Aí eu quero casar com 20 anos. Tá louco. Eu nem faço. É sério, irmão. Muito novo. Vai estudar, vai terminar de estudar. Vai fazer faculdade. Vai abrir sua empresa. Calma. Você vai passar a vida toda com aquela pessoa. Você não vai matar ela, vai ter que casar pra sempre. Meu irmão, agora não, que a gente faz muitos anos que a gente discute. Muitos anos. Por quê? Porque eu sou um homem sábio. Durante um tempo a pastora discutia sozinha. Ela vai ficar falando. É ruim eu sair do sério. Chegou um tempo, de muitos anos pra cá, que ela também desistiu. Falou assim: não, não vai levar a lugar nenhum, né? Porque mulher gosta de falar e homem não gosta de falar. Então são incompatibilidade de gênero. Homem não gosta de DR. Tá, homem. Hoje em dia tá tudo muito confuso. Eu não gosto de DR. Mas se vai se irar, resolva rápido.
Porque senão você vai pecar. E ao pecar você vai dar lugar ao diabo. É uma construção. O problema é que te ensinaram que você vai conseguir uma paz interior para a sua vida. Mas o que te faz dar valor à paz é o corpo de Cristo. Se você não entender de corpo, você não entende de paz. Porque eu posso estar errado, mas vou chutar alto. Em 80, 90% dos casos que aparece a palavra paz na sua Bíblia, ela não fala de paz individual, ela fala de paz em comunidade corporativa. Só que você não vai conseguir ter paz com ninguém se você não conseguir ter paz com você. Porque sem paz você fica intragável. A paz é mais que uma questão interna, é uma expressão corporativa. A sua falta de paz vai te fazer paralisar naquilo que Deus quer expressar na sua vida e pode não ter volta nunca mais. Irmão, eu lidero gente há 20 anos. 20 anos. Não sou só um roxinho bonito em cima do altar, não. Não é não, amor? Isso aí. Preciso que você ache, irmão. Tô falando com a minha esposa. Se ela não achar, irmão, até que a morte o separe, então é melhor se convencendo do contrário. Presta atenção. 20 anos liderando gente. Eu durante muitas vezes na vida escutei as pessoas falarem assim: eu não tô aguentando mais, eu quero largar tudo. E conheço gente que Deus deixou largar tudo e nunca mais voltou para lugar nenhum. E hoje as pessoas me encontram na rua e falam assim: eu sinto tanta falta. Você pediu tanto, você conseguiu. Porque a sua paz não é uma questão interna de vida, é uma questão corporativa. Porque uma coisa é expressar a Cristo individualmente, outra coisa é expressar a Cristo no corpo. Irmão, expressar a Cristo no seu trabalho é fácil. Eu quero que as pessoas entendam que você faz parte de um bem maior, de um algo maior, de um corpo maior. Que as pessoas ao te olharem não olhem para você, porque isso é uma paz individual. Elas conseguem enxergar em você todo o complexo do corpo, entendendo que você faz parte de algo maior, de um corpo maior. Muitos experimentam e buscam a vida uma paz individual e nunca vão conseguir tê-la, porque é tempo de experimentar uma paz no corpo. Ou será que Paulo, preso, estava sem paz? Quantas vezes você escutou o texto? Que sofra eu, que os meus sofrimentos se são causa para você encontrar Cristo, aleluia. Se as minhas perdas foram a causa de você encontrar Cristo, o problema é que estão buscando uma paz pessoal, individualizada. A sua falta de paz vai causar problema na sua vida, na expressão no corpo. Mesmo que você esteja em paz. Estamos buscando satisfações pessoais que Deus nunca mandou ter. A paz que eu tenho é pelo corpo, não é pela razão. Na razão, eu teria acertado ofertas milionárias para estar em alguns trabalhos fora do país. Mas Cristo em mim supriu todas as minhas expectativas pessoais. Mas eu não estou em paz porque o Bruno tem paz. Eu estou em paz porque Deus me revelou o corpo dele. E pelo corpo, olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:23. Quase não saiu. Cinco 23. Tessalonicenses 1.
O mesmo Deus de... Você começa a pregar, os versículos começam a sair, né? É assustador. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Tem muita gente que perde a paz porque não entende as funções. Irmão, me perdoe o que eu vou falar. Há um perigo assustador nas comparações. A Ashley não é a Leide não é a Maiara não é a Mi não é a Vitória não é o Bruno não é a Bia. Nós não podemos nos comparar. Isso vai matar você. Porque talvez você não esteja disposto a viver algumas coisas que o outro está vivendo, e você tem aspectos diferentes. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter referências em pessoas, não. Mas há um perigo. E o problema é que nossas funções não podem definir as nossas relações. Relações são definidas por essências e não por função. Uma coisa é um pastor que também é mestre. Eu vou falar para você entender. Outra coisa é um mestre que também é pastor. Pode parecer igual, mas é completamente diferente. Eu sei que você nunca pensou isso, mas eu quero que você reflita. Uma coisa é um pastor por essência, que se tornou ao longo da vida um professor, um mestre. Outra coisa é um mestre por essência, que também é pastor. Os focos são completamente diferentes. O Bruno é um pastor que também é mestre, também dá aula, também exerce isso. O Bruno é um pastor que também exerce a função de profeta. O Bruno é um pastor que em algum momento exerce a função de apostolado. Eu quero que você entenda isso. Mas uma coisa é um mestre que faça isso. Ele tem concepções completamente diferentes das minhas, características completamente diferentes das minhas. E quando me olhar, ele vai falar: eu sou pastor e também sou mestre, mas não sou igual a ele. É claro que não. Nós temos filosofias, objetivos e mentes completamente diferentes. Não podemos nos comparar. Já vocês vão ver um monte de pastor na igreja. Nós vamos ser completamente diferentes. E se eles quiserem se comparar a mim, ou a pastora se comparar a mim, ou eu comparar a pastora, nós estamos arrebentados. Precisamos parar com essas comparações. E entender que a autoridade é funcional ao ambiente, funcional ao propósito, à estratégia, aos objetivos, ao que Deus quer nos colocar. Mas que não quer dizer que você deixou de ser uma autoridade. Você imagina, você está na rua e existem 3 pessoas num carro. 3 autoridades. Um juiz, um político e um médico. 3 autoridades, amém? Amém? 3 doutores, amém? Esse carro vai e atropela alguém. São 3 autoridades, sim ou não? Quem toca no paciente? Por quê? Mas não são 3 autoridades? São 3 autoridades, sim ou não? O juiz pode tocar nesse paciente? O médico pode tocar nesse paciente? O político pode tocar no paciente? Se fosse o professor, poderia tocar no paciente? Mas são 3 autoridades, sim ou não? Então para de querer fazer aquilo que Deus não te mandou, querido. Para de ficar te perguntando o que Deus não te mandou te perguntar, não cabe a você. Para de gastar tempo. Não é que você não tem autoridade, mas para aquilo você não tem. Deus não te dotou disso. Irmão, vai fazer o que Deus te mandou fazer, porque a sua autoridade está ali. Porque senão você vai matar pessoas. Porque se um juiz que é autoridade tocar naquele paciente, ele mata aquela pessoa. É por isso que ninguém se acidenta, as pessoas falam assim: ninguém toca. Eu vou melhorar. Ninguém que não tem autoridade sobre esse corpo não pode tocar nele.
Esse é você querendo tocar em corpo que Deus nunca mandou você tocar. Querendo se meter naquilo que Deus não mandou se meter. Porque a autoridade é funcional ao ambiente, ao propósito, ao lugar que Deus nos põe. Você quer ver só? Vou citar o caso de igreja para ficar claro. A Ashley e o Wallace, o Bruno e a Raíza, eles estão lá em Guaratiba. Mas com certeza, eles lá agem diferente do que eles agem aqui. Por quê? Porque eu tô aqui. Eles lá, a Ashley vai lá e lida com os discípulos dela, sendo a pastora desses meninos. Por mais que ela faça cara feia. É a responsabilidade que está sobre ela e a responsabilidade que lhe será cobrada. Amém? Mas aqui, o líder sou eu. Não que lá eu não seja o líder, mas eu não estou lá. Localmente falando, o pessoal submete a eles. Não que se eu chegar lá, eles não vão submeter a mim. Eu sou o pastor da igreja, irmão. Eu sou o pastor responsável da igreja, pelo amor de Deus. Essa não é a questão. Eu quero que vocês entendam. Mas aqui, eles são diáconos. Aqui eles são líderes das equipes deles. Aqui eles são líderes... Lá, existe um ambiente muito maior para ser tocado. Que não vai se perguntar, quem é o líder do fulano? Eu. Quem é o líder do ciclano? Eu. Quem é o líder do Beltrano? Eu. Aí aqui, pô, não sei o quê, sei lá, a Ingrid, é oficial da igreja. Eu vi um negócio na Ingrid. Ela não vai chegar na Ingrid, vai falar, Ingrid, eu vi um negócio... Não, ela vai chegar na Maiara, pra Maiara chegar na Ingrid. Você tá me entendendo? Existe um processo diferente. Não é que você seja mais autoridade ou menos autoridade, mas a autoridade está bem definida. O ambiente, a localidade, é bem definido. Aqui, se acontecer algum problema, as pessoas geralmente vêm a mim, vendo um líder mais experiente, e falar, pastor, o que você acha? O que é isso? O que é aquilo? Lá, se acontecer algum problema, não tem que procurar. Tem que ir a eles falar assim, o que a senhora quer que a gente faça? Não, essa é a solução. Se está errado, se está certo, essa não é a questão. Mas naquele momento, quem é o responsável tem que resolver. Porque a autoridade é altamente ligada ao ambiente. O problema é que tem muita gente que se relaciona por interesse e não por essência. Como é que eu chego naquele altar mais rápido? Você puxa saco do pastor. Como é que a gente faz um gabinete com um pastor? Nada contra gabinete não, eu faço direto. Mas tem gente que faz gabinete para achar que gabinete é trampolim. Ai, eu quero uma oportunidade. Você está arrebentado aqui, irmão. Tem igreja aí que dá oportunidade, o cara com uma semana de igreja vai ter oportunidade. Aqui, irmão, você vai trabalhar, você vai ser de cuidado, você vai ser limpo, você vai conhecer a Cristo, você vai ser bem amparado para você começar a ter oportunidade. Quando começar a ter oportunidade, você vai ser colocado no âmbito de se você está preparado para pregar o que a gente prega. Por quê? Porque você não pode vir para cá e ficar estudando besteira. O que nos une, nós precisamos perguntar, o que nos une é um lugar na mesa? O que nos une é uma oportunidade de reconhecimento? Ou o que nos une é uma simples comunhão do corpo? Porque tem gente sendo unida só para sentar na mesa. Essa, inclusive, é a pregação dos últimos 3, 4 anos da igreja evangélica. Você tem lugar na mesa. Então, o que tá nos unindo num lugar na mesa? Ou o que nos une é a comunhão do corpo? Porque se o que nos une é o interesse por uma mesa, tá tudo errado. Tá tudo errado. Porque eu deveria sentar na mesa por ter comunhão com o corpo. E não sentar na mesa para ter comunhão com o corpo. São coisas completamente diferentes. Eu sento numa mesa porque eu tenho comunhão. E não sento na mesa para ter comunhão. Porque senão, virou interesse pessoal. E a carne tem interesses pessoais. A carne frustra você. A carne tira a sua paz. Mas o Espírito só tem um interesse: a glorificação de Cristo em tudo. Se nos relacionamos por interesses, um dia viraremos Caim e Abel. Que porque Deus olhou diferente a alguém, ou deu uma opinião diferente, um quer matar o outro. Em Cristo, o interesse é que Cristo seja visto. Eu gosto de Romanos 12, verso 16, vai dizer assim. Nós estamos construindo, amém?
Palavra boa para um dia que as pessoas vão viajar. Porque só vem quem quer. Esse texto é fantástico, porque Romanos 12, verso 16. Você abriu, diga amém. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugares de serem orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde. Não seja sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Se esforce por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o... É por isso que ele diz: irei, mas não pequeis. Dá lugar e manda ele embora. Mas ele está falando assim: não se envolva com orgulhosos, mas se associe aos humildes. Mão. Presta atenção. Uma das palavras derivativas da palavra comunhão é a palavra sociedade. Mão, isso é fantástico. Uma das palavras usadas para a palavra comunhão é a palavra sócio. Presta atenção. O Wallace tem uma empresa de sofá, você precisa fazer sofá, você procura ele. E aí eu vou propor o Wallace, falo assim: Wallace, vamos abrir uma empresa? Aí ele fala assim: tudo bem, vamos aumentar a minha empresa e vamos fazer uma empresa de sofá, limpar estofado, limpar cama, propaganda de graça, não é tudo disso não. Mas eu sou engenheiro. Aí eu vou falar para ele assim: não, nós vamos fazer uma empresa para a gente construir prédio. O fim do Wallace é limpeza. Amém? O fim do Bruno é construção. Nós podemos ser sócios? Não, porque o fim define com quem a gente deve ser sócio, como o fim define se a gente pode ter comunhão com A ou com B. O fim define a comunhão. Se você tem um objetivo de vida diferente, nós não temos como ser sócios. Porque um dia essa comunhão vai ser quebrada. Porque o fim define com quem eu me associo. Agora presta atenção. Fala assim: o fim define com quem eu me associo. Fala assim: se o fim sou eu vou me associar com quem foca em mim. Associação por conveniência. Eu repito até você entender. Se eu sou o fim, eu vou me associar com quem vai focar em mim. Eu vou ajudar você, você é o pastor da galáxia, você é isso, você é o líder não sei o quê. Eu vou me associar com você, porque eu vou ficar engrandecendo você. Vaidade. Mas se o fim é outro, eu não posso me associar com essas pessoas. Porque hoje nós nos acostumamos por associação com conveniência. Mas o texto de Romanos vai dizer: se associe aos humildes. Porque os humildes não vivem para si. O humilde não vive para os seus próprios interesses. O humilde vive para a glória de Deus. Você já reparou? E aí eu vou trazer para o seu contexto pessoal. Você não consegue conversar durante muito tempo com gente que pensa muito diferente de você, porque você não consegue ter comunhão com quem tem um fim diferente. Humilde sabe que tem coisas que eles não podem falar. E o texto é fantástico, ele fala assim, ó o texto. Tendes os mesmos sentimentos uns para com outros, 26. Em lugar de serem orgulhosos, fazeis associações com os humildes. Não sei se você vai ficar chateado, mas eu falo do mesmo jeito. O orgulhoso é aquele que vive pela sua própria opinião, porque o humilde sabe viver pela opinião de Deus. O orgulhoso quer fazer... Eu não consigo. Você não passa de um orgulhoso, um soberbo, só isso.
Mas olha o que diz no texto de Romanos 12, verso 7. 7. Se mistério, se dedica ao ministério. O que ensina, esmerece no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. É uma construção. É uma construção. Olha o que diz o 13:1. Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles constituídas. Ou seja, ao entender Romanos 12, associação aos humildes, viver sua própria opinião, eu vou começar a ver a autoridade de uma maneira diferente. E aqui, Romanos 13, não é autoridade na igreja, é autoridade na vida pessoal, na vida social. O problema é aquilo que eu não vivo no corpo, não será vivido na sociedade. Existe uma lei estabelecida por Deus, primeiro é o corpo. Se o corpo de Cristo se levanta em paz, nós veremos a expressão de paz de Cristo em tudo na sociedade. Romanos 12, verso 17, diz assim: não torneis ninguém mal por mal. Não entregue a ninguém. Irmão, se a pessoa te fez mal, não fala dela não. Fala bem dela. Se te criticou, é saudade. Eu sei que tem muita gente de saudade de você. Se postou contra você, irmão, aquilo não passa de um desejo incontrolável de te ver. Bom, vira para esse irmão que está ao seu lado assim: você não sabia. Fala bem alto, fala assim: você não sabia, mas você é irresistível. Tão irresistível que quando param de falar com você, continuam falando de você, porque te amam. Você é o assunto. Para de se preocupar com idiotíssimo. Já reparou que o apóstolo Paulo fala: a paz seja convosco? Porque a paz é uma construção. Esteja em paz com todos. Esteja em paz com seus amigos, com seus chefes, com seus superiores, com seus discípulos, com seus primos. Esteja em paz. Pastores, se falaram mal de você, esteja em paz com eles. As pessoas às vezes emitem algumas opiniões. Pastor, você viu o que fulano falou? Eu falei: irmão, eu morro de rir. Eu falo: que alegria, gente. Irmão, eu fico rindo, que é saudade. É saudade. Algumas considerações para eu falar o que eu quero. Não há paz sem justiça de Deus. Nada pode me tirar a paz. Se eu perco a paz é porque eu saí do seu governo. A transferência de culpa pela perda de paz é fruto de uma maturidade que não cresceu em Cristo. Só que o texto de Romanos 13, verso 8, e talvez o mais importante dessa noite, diz assim, 13:8. Se segura na cadeira que daqui vai dar ruim. 13:8. Você abriu, diga amém. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto com amor, com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não deva nada a ninguém. Estar em paz com todos é afirmar: não devo nada a ninguém. Porque quem deve não está em paz. Estar em paz com todo. Não importa se as pessoas devam a você, mas você não deva nada. Não deva honra, não deva amor. Ninguém me tira a paz, porque eu não estou em débito com ninguém.
Porque a minha paz não tem a ver com tratativas do que acham de mim. A minha paz é fruto de uma consciência limpa, que eu não devo nada a ninguém. Você precisa orar para Deus e falar: Senhor, as minhas atitudes, eu ofendi alguém? Tem gente que fez sociedades com quem Deus não mandou só para fugir de uma direção de Deus e achar que pelos seus resultados todos olhariam que ele estaria vendo a vontade de Deus. Eu repito, porque ficou confuso. Tem gente que acabou se metendo em sociedade com pessoas que Deus nunca mandou, tendo comunhão com pessoas que Deus nunca mandou, só para fugir da direção de Deus, e acabou lesando essas pessoas só para dizer que ela deu certo, mas nunca fez a vontade dele. Se você não resolver essa falta de paz em você, e qual é a vontade de Deus na sua vida, nada vai andar, nada avança. Não é porque Deus não quer, é porque se ele te colocar na posição que Ele quer, com assuntos mal resolvidos dentro de você, com fugas, opiniões, contrariedade, essa autoridade que Ele quer derramar, vai matar você, vai te fazer em pedaços. Se você deve a alguém, quite a dívida. Se alguém te deve, cancele a dívida. E se Deus me permitir, pague a dívida de outro. Eu repito. Se alguém te deve, se você deve a alguém, dinheiro, amor, honra, quita essa dívida. Quita. Se alguém te deve, cancela essa dívida. E se Deus me permitir, que você possa pagar a dívida dos outros. Ô pastor, que é isso? É, porque nesse dia Deus vai olhar para você e falar assim: agora você começou a aparecer com meu filho. Colossenses 2 vai dizer que o escrito de dívida que estava sobre ti foi cravado naquela cruz. Quando Deus pagou a sua dívida, quando você quita a dívida, Deus começa a falar: você parece comigo. Dívida é escravidão em todas as suas formas. A sua sabedoria te fará cobrar pessoas. A sabedoria de Deus te fará quitar dívidas. Entenda, pagar a dívida de alguém não é alimentar um responsável que acha que você tem a obrigação de fazer isso. Não falei isso não. Mas por que, pastor, que tem que quitar dívida? Porque a dívida rouba sonhos, a dívida rouba paz. E toda vez que você permite que alguém faça uma dívida com você, você está dizendo que ele é liberto em Cristo, mas prisioneiro na sua vida. Toda vez que você permite que você faz uma dívida com alguém, que você desonra alguém, você está dizendo que apesar de liberto, você se tornou prisioneiro. Porque Ele pagou as suas dívidas, o escrito de dívida naquela cruz foi pago. Como é que eu posso falar isso? Os devedores são dignos de amor, mas não são dignos de confiança. A pessoa que está acostumada a fazer dívida, faz dívida todo mundo, presta dinheiro, faz isso. A pessoa que está acostumada a lesar pessoas, a pessoa que está acostumada a falar mal de pessoas, a pessoa que está acostumada a desonrar pessoas, elas não são dignas de confiança, apenas de amor. A palavra vai dizer: esteja em paz com todos, mas não me mandou edificar com todo mundo. Edifique com os de confiança. Esteja em paz com todos, não deva a ninguém. Ter paz não é edificar com todo mundo. Estar em paz não é associar-se ao inadequado. Jesus sentou com fariseus, Jesus sentou com publicanos, mas nunca esteve associado a eles, mas estava em paz com todos. Vou profetizar. Você sentará em mesas que ninguém sentou. Você dará opiniões que ninguém deu a essas pessoas, mas não deverá nada a eles, porque está em paz com eles, mas não é associado a eles. E por
por mais que te critiquem por sentarem nessas mesas que ninguém quis sentar, na sua vida eles serão esperança de glória. Ao te olhar, eles verão e falarão: esperança de glória para minha vida, como você está hoje. E há um filho de paz entrar numa casa de um devedor, ele resolve um problema. Pergunta: Jesus um dia entrou na casa do Zaqueu. O Zaqueu devia a todo mundo. Quando Jesus entrou lá, ele falou assim: não, chama todo mundo, que quem eu devo eu vou pagar. Porque quando um filho de paz entra, ele gera testemunho. E ao gerar testemunho, ninguém vai querer continuar do mesmo jeito. O Zaqueu chama todo mundo e fala assim: se eu devo eu pago. Se eu devo eu pago 2 vezes mais. Só me trazer que eu pago. E Jesus não falou nada. Mas sabe por quê? Não se associou a ninguém. É isso que aconteceu na sua vida esses dias. Pessoas vão mudar só porque você entrou no ambiente. Porque quando um filho de paz entra em qualquer ambiente, há esperança para todo mundo. Se cruzar a sua frente, evangelho nelas. A minha escolha não é com quem tenho paz com todos. A minha única escolha é com quem eu edifico. Jesus estava em paz com Zaqueu, mas não podia edificar com Zaqueu. Pergunta: porque ele seria roubado pelo Zaqueu. E Jesus não pode edificar para ser roubado. Sabe qual é o problema? É que você está edificando algo para ser roubado. Porque está edificando do seu jeito. Se associa com quem não deve. Faz o que não deve. Ao perder a paz, você está comprando uma ofensa que só pertence ao velho homem. Cada ofensa que você recebeu nos últimos anos, que você não respondeu, foi uma oportunidade para que Cristo seja visto em você. E eu falei isso para você entender o que eu vou falar agora. Na linguagem bíblica, mente e pé estão altamente conectados em si. Isaías 55, verso 8. Louvor, pode vir para cá. Isaías 55, 8. Presta atenção. Fala assim: na linguagem bíblica, mente e pé estão conectados. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Fala assim: pensamento, mente, caminho, pé. Fala assim: mente e pé estão conectados. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, fala assim: céu, mente, terra, pé. Assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Fala assim: o que está acima vai definir o que está abaixo. O que governa a minha mente, governa meu andar. O que governa a minha mente, define o meu pisotear. Porque ou pisotearei o sangue de Cristo, ou pisotearei as trevas. Minhas escolhas definem se pisoteio o sangue ou pisoteio a demônios. Quando você está com dificuldade, tudo que você pensa é dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você está em dificuldade, irmão? Eu preciso de dinheiro. Você acorda pedindo dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Aí vou pagar a conta, é o cartão, é não sei o que, papapá, é não sei o que. Então o que está na sua cabeça? O dinheiro. Se o dinheiro está te governando porque está na sua cabeça, quem está no teu pé? Cristo. Ou pode na sua cabeça ter 2 senhores? Se você está com dinheiro na cabeça, quem está no seu pé? Se o seu pecado entrou na sua cabeça, quem está no seu pé?
Se traição está na sua cabeça, quem está no seu pé? Se você falar mal das pessoas, está na sua cabeça, quem está no seu pé? Se viver a sua vida está na sua cabeça, quem está no seu pé? É interessante que tem um texto em Atos 4:35 que ele é fantástico. Esse é o versículo da sua vida, irmão. Atos 4:34, você abriu, diga amém. Pois nenhum necessitado, você abriu, diga amém? Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou vacas vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos. Por que depositava aos pés? Porque quem era o cabeça? Porque se Cristo era o cabeça da igreja, o dinheiro tinha que estar onde? Porque se na cabeça há paz, as trevas estão debaixo dos seus pés, queridos. Só que se eu te devo algo, ou você me deve algo, você que está na minha cabeça. Presta atenção. Se eu te devo algo, ou você me deve algo, ou você acha que eu te devo algo, quem está na sua cabeça? Eu. Se eu estou na sua cabeça, quem te governa? E se eu governo a sua cabeça porque não sai da sua cabeça, aonde está Cristo? O que governar a sua cabeça definirá o seu caminhar, querido. Se a sua empresa está na sua cabeça, você já perdeu ela. Se o seu trabalho está na sua cabeça, você já perdeu ele. Se a sua esposa está na sua cabeça, você já perdeu ela. Porque se algo assumiu o governo da sua cabeça, a sua vida acabou. Porque o que está na mente define o caminhar. Pense em paz. Pare de suspeitar das pessoas o tempo todo. Ai, por que o pastor fez isso? Por que o meu líder fez aquilo? Por que a Leide fez aquilo outro? Ele vai me trair, vai me arrancar tudo. Você está dando lugar às trevas na sua vida. Pense em paz, ensine paz aos seus discípulos. Porque nem sempre vamos conseguir explicar as ações. Mas se eu tenho paz, te entenderão, ainda que não entendam. Pode parecer confuso. Se você tem paz comigo, paz com a Michele, paz com a Vitória, indiferente do que falarmos, mesmo que não entenda, você vai entender. Mesmo que não entenda. Líder, pai, mãe, você, namorado, marido, você precisa que as pessoas estejam em paz com você. Porque você não vai conseguir alinhar quem não tem paz com você. Se as pessoas perdem a paz com você, você perde o poder de edificar elas. Porque a cada direção que você der, a cabeça dela cria uma dívida. E quando há paz, não há suspeita. Como dirigir alguém que duvida das suas decisões? Como coordenar uma equipe no trabalho que duvida das suas decisões? Como trabalhar com um chefe que não confia em você? Como ser casado com uma mulher que não confia que você vai na rua? Se a paz governa a minha cabeça, se a paz não governar a minha cabeça, o inimigo porá suspeita em minha vida. É diabo. Se você não conseguir que Cristo seja seu cabeça, o diabo lançará ideias tão grandes em você que você vai se perder antes que descubra isso. Agora, se Cristo está no cabeça, o diabo não tem poder sobre seus vínculos, suas decisões. Tire qualquer governo da sua mente hoje, que não seja Cristo. Automaticamente você tirar Satanás da sua vida, querido. Tirar toda maneira de pensar que não seja Cristo. E pensar em paz. Nossas relações não são de êxito, e sim de humildade. Acredite,
Eu não estou buscando seus êxitos. Não me conte o que você tem feito. E sim um Cristo que tem sido formado em você. Eu não quero me alegrar com seus resultados. Mas que você consiga falar, ora por mim. Porque eu preciso de um Cristo sendo formado em mim. Sabe por quê? Qualquer um pode se alegrar com seus resultados. Eu prefiro orar para que Cristo seja formado em você. Afinal de contas, para uma mente carnal é difícil definir resultado bom e ruim de resultado de Deus e fora de Deus. Porque se deu certo, é porque Deus está abençoando. Conheço muita gente que o diabo deu emprego e nunca mais voltou para a igreja. Essa manhã, nós precisamos colocar essa ausência de paz para fora. Os mundinhos que vocês criaram para fora. As dúvidas que vocês criaram para fora. Porque em cada dúvida reside uma dívida. E em cada dívida reside um governo na sua cabeça. Se algo está governado não são as emoções, a garantia que você tem é que Cristo não está lá. E se uma dívida está na sua cabeça, quem está nos seus pés? Hoje é dia de Cristo assumir. Hoje é dia de Cristo assumir. É tempo de parar de ficar com pessoas erradas. Dá a mão para uma pessoa, para uma só. Uma. Uma pessoa. Se só tiver 3 pessoas onde você está sentado, dá a mão para 2, né? Amém. Pergunta para ele assim, olha bem no olho dele, esqueceu. Pergunta assim, fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você perdeu a paz com alguém? Ou perdeu a paz com você? Ou em algum momento você está sem paz? Responde, sim ou não? Faz outra pergunta, fala assim, deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Você está em dívida com alguém? Seja financeira, seja emocional, seja desonra, seja qualquer ambiente. Isso causou uma dívida com alguém? Responde, sim ou não? A terceira e última. Pergunta para ele e fala assim, não vou perguntar a outra. Mas você está edificando com pessoas erradas? Tentando construir com pessoas erradas? Ou tentando construir, pior ainda, com o velho homem que está em você? Responde sim ou não. Vira para esse irmão do nosso lado e fala assim, se você respondeu qualquer uma das 3, vamos mudar isso hoje. Fala para ele ou para ela, fala assim, eu vou com você. Vamos se arrepender hoje. Fala, 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 hoje é noite de alinhamento e arrependimento. Fala, nós não vamos sair daqui com dívidas, não vamos sair daqui com falta de paz. Fala assim, se você errou, Deus vai corrigir hoje. Fala assim, só precisa de você. Dá a mão para ele e fala assim, eu vou com você. E se você respondeu que eu quero uma das 3, vem cá na frente, traz essa pessoa do seu lado, vem cá, vamos orar. Vem cá. Isso, vem cá, irmão. Vem cá. Quero saber se você é pastor, se você é diácono, se é líder, isso um pouco me interessa. Vem cá.